O modernismo na prosa brasileira foi um movimento literário inovador que surgiu a partir da Semana de Arte Moderna, de 1922. Seu principal objetivo era criar uma identidade nacional autêntica para o Brasil, rompendo com as estéticas tradicionais que dominavam a literatura até então. O contexto histórico era de intensas transformações no Brasil, a República Velha e a posterior Era Vargas. No mundo, grandes guerras e o florescimento das vanguardas artísticas europeias. Esse cenário impulsionou os modernistas a buscar uma arte que realmente refletisse a realidade e a cultura brasileira. A prosa modernista se caracteriza pela ruptura com o academicismo, buscando a liberdade de criação. Ela valoriza o nacionalismo e a identidade brasileira, utilizando uma linguagem coloquial e informal, cheia de regionalismos e gírias. Há uma forte crítica social e política, com denúncias a problemas do país, além de experimentação formal e temática, com técnicas como fluxo de consciência. Aborda tanto o urbanismo quanto o regionalismo, aprofunda-se no psicológico dos personagens e usa humor e ironia para criticar a sociedade. Em resumo, a prosa modernista não só revolucionou a forma de escrever, mas também foi fundamental para a construção de uma identidade cultural brasileira, ao mesmo tempo que se engajava com questões universais de forma original e crítica. Jorge Amado foi um renomado escritor brasileiro do século XX, conhecido por suas obras que retratam a cultura e a vida do povo baiano. Nasceu em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia, Brasil. Filho de um agricultor e uma professora, ele começou a estudar Direito na Universidade da Bahia, mas abandonou o curso para se dedicar à literatura. Ao longo de sua carreira, Amado escreveu mais de 30 livros, incluindo romances, contos e crônicas. Sua obra é marcada por uma forte ligação com a Bahia, abordando temas como a desigualdade social, o amor e a vida cotidiana dos baianos. Muitos de seus livros foram adaptados para o cinema e a televisão. Amado também teve uma carreira política ativa, sendo membro do Partido Comunista Brasileiro. Ele viveu em vários países devido à sua oposição à ditadura no Brasil e retornou ao país após a anistia em 1979. Jorge Amado faleceu em 6 de agosto de 2001, em Salvador. Fazem parte de sua bibliografia: Capitães da Areia, 1937, Gabriela, Cravo e Canela, 1958, Dona Flor e seus dois maridos, 1966, Tieta do Agreste, 1977, Mar Morto, 1936. Características literárias: regionalismo. Jorge Amado é um dos principais representantes do regionalismo na literatura brasileira. Suas obras são profundamente enraizadas na cultura baiana, retratando suas tradições, costumes e paisagens. Realismo social. Seus romances frequentemente abordam questões sociais e políticas, explorando as desigualdades e injustiças da sociedade brasileira. Personagens carismáticos. Os personagens de Amado são vibrantes e memoráveis, muitas vezes representando diferentes camadas sociais e culturais da Bahia. Estilo fluido. A prosa de Amado é marcada por um estilo fluido e envolvente, com descrições vívidas que transportam o leitor para o cenário baiano. Humor e ironia. Muitas vezes ele utiliza o humor e a ironia para criticar aspectos da sociedade e comportamento humano. Em sua obra Capitães da Areia, o trecho Os Meninos Não Têm Medo da Noite reflete a coragem e a inocência das crianças que vivem nas ruas de Salvador. A obra explora a vida dos meninos abandonados e suas lutas diárias, apresentando uma crítica social contundente sobre a marginalização. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, Alagoas. Cresceu em uma família de classe média rural e enfrentou dificuldades financeiras, experiências que moldaram sua obra literária. Autodidata, leu muitos clássicos e trabalhou em várias profissões, incluindo revisor de jornais e prefeito de Palmeira dos Índios. Em 1936, foi preso por suas ideias políticas durante o Estado Novo, experiência que relatou em Memórias do Cárcere, e que aprofundou sua crítica às instituições.
Após sua libertação, mudou-se para o Rio de Janeiro e se dedicou à literatura e ao jornalismo, tornando-se um dos maiores nomes da literatura brasileira. Suas obras, como Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, são conhecidas pela linguagem concisa e pela profundidade psicológica dos personagens, refletindo a realidade nordestina e as relações humanas. Graciliano faleceu em 20 de março de 1953, mas sua obra continua relevante e é essencial para entender a sociedade brasileira. Raquel de Queiroz, 1910 a 2003. Foi uma importante escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira. Nasceu em Fortaleza e se destacou como a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, em 1977. Sua escrita é marcada pelo realismo social, pela sensibilidade e por uma linguagem simples e direta. Vivendo uma parte da infância no sertão cearense, Raquel foi influenciada por essa realidade, que aparece em muitas de suas obras. Aos 20 anos, publicou o 15, em 1930, um marco da literatura brasileira, retratando a seca de 1915. Também se destacou como cronista em jornais como o Estado de São Paulo e o Cruzeiro. Entre suas obras mais conhecidas estão João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora, Doralina, Memorial de Maria Moura, que virou minissérie, e o infantil Cafute e Pena de Prata. Seu estilo combina regionalismo com temas universais, como dor, desigualdade, amor e superação. Frequentemente, suas personagens femininas são fortes e desafiadoras dos papéis tradicionais. Raquel integrou a geração de 1930, que valorizava o romance regionalista com crítica social. Seu legado está na capacidade de se expressar a alma do sertão e do povo brasileiro, com profundidade e poesia. José Lins do Rego, nascido em 3 de junho de 1901, em Pilar, Paraíba, perdeu a mãe ainda bebê e foi criado por seus avós em um ambiente rural que influenciou sua literatura. Formou-se em Direito em 1923 e trabalhou como promotor e fiscal de bancos. Sua estreia literária foi em 1932, com Menino de Engenho, o início do ciclo da cana-de-açúcar, que inclui 5 romances que retratam a decadência dos engenhos no Nordeste. Sua obra-prima, Fogo Morto, 1943, também aborda esse tema e é parte da segunda fase do modernismo brasileiro. Reconhecido por sua sensibilidade ao retratar a realidade nordestina, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1955 e faleceu em 1957. Para preservar sua memória, foi criado o Museu José Lins do Rego, em João Pessoa, que abriga um vasto acervo de suas obras. Érico Veríssimo foi um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, nascido em 17 de dezembro de 1905, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sua obra reflete um período de grandes transformações no Brasil, incluindo a transição da República Velha para a Era Vargas. Veríssimo viveu em uma época marcada por mudanças sociais, políticas e econômicas, que influenciaram a literatura brasileira. Ele começou sua carreira na década de 1920 e é conhecido por obras como O Tempo e o Vento, que narra a história do Rio Grande do Sul. Veríssimo faleceu em 28 de novembro de 1975. Características literárias: realismo e modernismo. Mescla de realismo, modernismo e regionalismo, com foco em questões sociais. Regionalismo: representação do cotidiano e cultura do Rio Grande do Sul. Prosa fluida, escrita clara e acessível. Temas universais: amor, amizade e busca por identidade. Bibliografia: principais obras incluem O Tempo e o Vento, de 1949 a 1962, O Senhor Embaixador, 1968, Incidente em Antares, 1971. Análise de características. Em O Tempo e o Vento, Veríssimo utiliza descrições detalhadas da paisagem gaúcha, uma narrativa não linear e personagens complexos, que refletem tensões sociais. Essas características enriquecem a conexão entre os personagens e seu ambiente.